Olá, sejam bem-vindos ao meu podcast Democracia e Inteligência Artificial. Neste podcast, nós vamos explorar várias angulações no que tange algoritmos, inteligência artificial e como isso afeta o sistema democrático. Nós temos um objetivo, por exemplo, de focar em desinformação, como que a religião, por exemplo, deve ser usada de forma instrumentalizada dentro do contexto da inteligência artificial. E nós vamos também falar sobre a ameaça da democracia no mundo inteiro usando a inteligência artificial. Então, o podcast tem como esse objetivo. O meu nome é Jorge H. Pires, eu sou doutor em Engenharia da Informação, eu tenho vários livros publicados, entre eles o meu livro Democracia e Inteligência Artificial, no qual eu faço uma leitura, um foco bastante, eu diria, rico sobre o uso da inteligência artificial com máquina de desinformação. No mais, eu espero que vocês tenham uma excelente experiência nesse podcast. Olá, hoje a nossa análise vai por um caminho bem interessante que questiona a própria natureza do poder no século XXI. A gente recebeu um material que conecta o Império Romano, a Rússia de hoje e os Estados Unidos. Parece improvável, né? Totalmente. Mas a pergunta que guia tudo é muito direta. O que define a força de uma nação hoje em dia? É o poder militar bruto ou é algo mais complexo? E a abordagem das fontes é muito clara. O objetivo não é fazer profecia, sabe? É identificar padrões. Certo. E tudo parte de uma ideia central, que é um verdadeiro soco no estômago para quem pensa em poder de forma tradicional. Que é? A de que os grandes impérios não começam a ruir por fraqueza militar. O início do fim acontece quando eles passam a confundir força bruta com legitimidade. Entendi. Mas a narrativa que a gente sempre ouve, por exemplo, sobre Roma, é que o cristianismo enfraqueceu o império, que foi uma crise de valores. A fonte, então, está dizendo que isso é basicamente um mito. Exatamente isso. O artigo Império Romano, Rússia e Estados Unidos argumenta que essa é uma desculpa conveniente. Quando o cristianismo se tornou a religião oficial, o declínio já era um processo de séculos. Os problemas reais eram estruturais. Tipo? Um império gigantesco, caro demais para defender, o que levava a crises fiscais, e, principalmente, a política virou refém dos militares. Certo. O projeto de cidadania, que fazia um gaulense sentir o romano, foi trocado por um sistema de pura obediência. E a legitimidade foi pelo ralo. O império ainda tinha legiões, mas já não tinha uma ideia que unisse todo mundo. Exato. E é aí que a fonte traça o paralelo com a Rússia. Sim. Rússia de hoje é apresentada como o exemplo moderno desse padrão. Um império que sobrevive pela força, não pela atração. Tem arsenal nuclear, tem um exército grande, mas a economia é frágil, dependente de commodities. A influência vem da intimidação, não de um modelo que os outros queiram copiar. É um poder rígido. Muito. Gera medo, mas não lealdade. O que nos leva aos Estados Unidos. Porque, historicamente, o poder americano foi construído de uma forma completamente diferente, Exatamente. certo? O pilar do poder americano no século XX foi a capacidade de construir um sistema do qual outros países queriam participar. Alianças como a OTAN, a previsibilidade, o dólar. Eles criaram as regras do jogo. E se beneficiaram disso. O problema que as fontes apontam são sinais de que esse modelo está se desgastando, especialmente a partir da visão de mundo representada por Donald Trump. E esses sinais são bem concretos. Protecionismo que ataca as cadeias globais que os próprios americanos criaram. O tratamento da OTAN não como aliança, mas como um negócio. Sim. E o próprio slogan Make America Great Again. Isso é muito forte na análise. É um sintoma revelador. Uma potência no auge não precisa prometer grandeza, ela simplesmente é. A promessa só faz sentido para uma população que já sente que perdeu alguma coisa, um status. Exato. Nessa análise, Trump não é a causa do declínio, mas a manifestação mais visível de uma crise muito mais profunda. Uma crise de legitimidade interna. E essa crise interna seria sobre o quê? Desigualdade, perda de empregos industriais? É isso, mas vai além. Os artigos conectam essa crise externa com o descrédito profundo nas instituições políticas. Entendi. E nesse vácuo, as fontes apontam para a ascensão de um cristianismo político,
principalmente evangélico, que se entrelaça com o Estado. Ah, A legitimidade deixa de ser buscada nas leis e passa a ser buscada na fé. E aí a crítica política vira tipo uma heresia. Isso muda a base do poder. e essa confusão entre força e legitimidade é o gancho perfeito para um experimento mental que eu achei fascinante em uma das fontes. O do Brasil e da Groenlândia? Esse mesmo. À primeira vista, parece absurdo. O autor pergunta: se os Estados Unidos decidissem invadir um país amanhã, o que seria mais fácil? A Groenlândia ou o Brasil? A reação natural é óbvio que a Groenlândia, 56 mil habitantes sem forças armadas. Exato. Mas a análise dele me fez mudar completamente de ideia. Porque o Brasil, que não é uma superpotência militar, seria um pesadelo para qualquer invasor. São basicamente 3 fatores. O primeiro, claro, é a escala. É um país-continente com mais de 200 milhões de pessoas. Certo. O segundo é o que a análise chama de profundidade estratégica. O invasor pode tomar a costa, mas o país é tão grande que a resistência pode recuar para o interior e continuar a luta por décadas, talvez. Não tem um ponto nevrálgico que, se capturado, acaba a guerra. Exato. E o terceiro fator é um histórico de resiliência e adaptação que a gente costuma subestimar. E o vídeo usa um exemplo brilhante. A FEB. Os cobras fumantes na Segunda Guerra. A história do nome é fantástica, né? A cobra vai fumar é uma gíria da época para algo que nunca ia acontecer. O nosso nem que é vacatuça. Exato. E eles adotaram como um símbolo de desafio. E o ponto principal da análise não é o heroísmo, é a capacidade de um país sem tradição de guerra moderna aprender a guerra em tempo real. Eles foram integrados ao exército americano na Itália, né? Tiveram que aprender tudo ali, no meio do combate. Táticas, logística, equipamentos. Tudo. Então, o que a fonte está dizendo é que a grande vantagem não foi uma disciplina rígida, mas o oposto. Uma capacidade de improviso, um jogo de cintura estratégico. Precisamente. A análise chama de caos organizado. É uma flexibilidade mental que, num cenário de defesa, vira uma vantagem gigantesca. E a análise leva isso a um limite, né? E se o invasor usasse armas nucleares? Sim, o argumento definitivo. Joga uma bomba e acaba a guerra. Que o vídeo desmonta de forma muito lógica. Totalmente. Uma arma nuclear destrói, mas não ocupa território. O que sobraria não seria rendição, mas o que o texto chama de resistência difusa. Milhões de focos de guerrilha. Um território impossível de policiar. E aí vem o paradoxo. O agressor que usa uma arma nuclear contra um país que não tem essa arma quebra o maior tabu geopolítico do mundo. Ele perde toda a legitimidade. Instantaneamente, virou um pária global, o que nos traz de volta a tese central. Poder de verdade não é só destruir, é construir e manter um sistema. Se a força te exclui do sistema, então ela é uma fraqueza. Perfeito. Se a força bruta tem esses limites, o poder real está em outro lugar. Nas alianças e na legitimidade. A discussão sobre a OTAN é o exemplo perfeito. Sim, A visão que as fontes associam a Trump é que a OTAN é um fardo, que os Estados Unidos pagam para defender a Europa. mas a contra-argumentação do vídeo é devastadora. Mostra que a OTAN é, na verdade, o maior multiplicador de poder dos Estados Unidos. Como assim? As bases na Europa permitem projetar força na África e no Oriente Médio de forma muito mais rápida e barata. E a aliança força a interoperabilidade. Interoperabilidade. Na prática, isso significa que se a Alemanha quiser voar numa missão da OTAN, seus caças precisam falar a mesma língua que os sistemas americanos. Exatamente. E usar munição americana ou compatível. Isso cria uma dependência estrutural. Uma dependência tecnológica e industrial. E talvez o mais importante, concede legitimidade. Uma ação militar da OTAN é uma ação de uma coalizão. Uma ação solitária dos Estados Unidos é Uma ação solitária. bem mais difícil de justificar. A análise conclui que sem a OTAN, os EUA se tornariam mais lentos, mais caros, mais isolados e menos legítimos. E é fascinante pensar que essa imprevisibilidade, esse questionamento das alianças, não surgiu do nada. As fontes conectam isso diretamente com o que está acontecendo dentro dos Estados Unidos, né? Sim, é aqui que a gente amarra todas as pontas. O artigo sobre a tirania da minoria argumenta que o problema não é só um político, mas o próprio desenho institucional americano. Que estaria permitindo que a vontade da maioria seja ignorada. Exatamente. O texto detalha o que chama de muletas constitucionais. Quais seriam? O colégio eleitoral, que permite eleger presidentes que perderam no voto popular. Certo. O Senado,
que dá o mesmo poder para a Califórnia, com 40 milhões de pessoas, e para o Wyoming, com 600 mil. Uma distorção de representação gigantesca. E tem o gerrymandering, o desenho dos distritos. E o filibuster no Senado, que permite que uma minoria bloqueie qualquer legislação. E isso tem consequências reais, como nas questões do aborto e do controle de armas, que o artigo cita. A opinião pública vai para um lado, mas as decisões políticas vão para outro. É nesse contexto de frustração que uma base específica se radicaliza. O artigo descreve a percepção de muitos cristãos brancos de que o país onde foram criados está sendo tomado deles. Um ressentimento. Que se torna um núcleo do Partido Republicano moderno. Espera, mas a análise coloca latinos conservadores, como cubano-americanos, e uma parcela de homens negros na mesma coalizão dos evangélicos brancos. Isso parece contraintuitivo. Essa é a parte mais interessante. A coalizão que apoia Trump é muito mais diversa do que parece. E o que une todo mundo? O artigo resume: tem os latinos conservadores, mobilizados pelo discurso anticomunista, tem uma parcela de homens negros conservadores que se conectam com o discurso de valores familiares. Tem os católicos brancos focados na pauta anti-aborto e, claro, os trabalhadores brancos sem diploma universitário. É uma colcha de retalhos. Totalmente. E essa é a tese final do artigo. O cimento ideológico que une todos esses grupos não é a etnia, nem a classe social. É a adesão a uma visão de mundo de um cristianismo conservador que foi transformado em arma política. Nossa, que volta que a gente deu! Começamos no Império Romano, passamos por uma invasão hipotética do Brasil e terminamos na estrutura do sistema eleitoral americano. E a linha que conecta tudo é a ideia de que o poder que dura não vem só dos exércitos, ele nasce da coesão interna de uma nação e da legitimidade que ela projeta para o mundo. Exatamente. A conclusão que emerge do material é que o declínio de uma grande potência é um processo sutil. Começa quando ela perde eficiência, quando os aliados começam a duvidar, quando perde a confiança. A mudança de uma liderança por atração para um controle por força, por coerção. Não é o início do problema. É o sintoma final de que o jogo já está sendo perdido. E o vídeo sobre a invasão do Brasil, embora conclua que o cenário militar é altamente improvável, deixa uma reflexão final que fica ecoando. No século XXI, se a ocupação física de um país como o Brasil é inviável, de que outras formas uma grande potência poderia exercer controle? Por meios econômicos, tecnológicos, informacionais e, mais importante, como aquela resiliência histórica brasileira, a capacidade de adaptação das cobras fumantes, se aplica a esses novos campos de batalha que são quase sempre invisíveis. É uma questão que fica no ar e é fundamental para o futuro.